Em uma de suas aparições públicas mais comentadas dos últimos tempos, Ari Fontoura chamou a atenção não por uma fala marcante ou por um novo trabalho, mas pela maneira cuidadosa como se deslocava diante das câmeras. Bastaram poucos segundos para que fotografias e vídeos começassem a circular pelas redes sociais, acompanhados de perguntas, interpretações e comentários de pessoas preocupadas com seu estado de saúde. Alguns observaram movimentos mais lentos, outros disseram que ele parecia mais cauteloso, enquanto muitos preferiram apenas desejar que estivesse bem. Nenhuma dessas reações, porém, substitui informações confirmadas. Até o momento, toda a avaliação sobre uma eventual piora deve ser tratada com prudência, distinguindo claramente fatos de suposições. O que se sabe é que Ari Fontoura já falou anteriormente sobre problemas de saúde enfrentados ao longo da vida e também sobre a cirurgia de hérnia inguinal realizada no passado, procedimento que foi divulgado na época e acompanhado por seus admiradores. Depois da recuperação, ele voltou às atividades profissionais. Continuou participando de projetos, concedendo entrevistas e mantendo presença ativa diante do público. Ainda assim, sempre que uma nova imagem desperta curiosidade, a memória coletiva retorna imediatamente àquele período delicado. É justamente essa lembrança que alimenta debates nas redes, muitas vezes antes mesmo que exista qualquer esclarecimento oficial. Em diferentes ocasiões, fãs demonstraram preocupação ao notar mudanças em seu ritmo durante eventos ou gravações. Outros lembraram que o envelhecimento naturalmente altera a mobilidade de qualquer pessoa e que pequenos gestos não devem ser transformados em diagnósticos. Entre mensagens de carinho e especulações, a fronteira entre observação e conclusão costuma desaparecer rapidamente. Por isso, ao abordar essa história, é importante separar aquilo que foi confirmado pelo próprio ator daquilo que nasceu apenas da interpretação do público. A trajetória de Ari Fontoura sempre despertou interesse justamente porque sua carreira atravessa décadas, acompanhando gerações inteiras de brasileiros. Cada nova aparição acaba sendo comparada com imagens antigas, criando a impressão de que qualquer diferença precisa ter uma explicação imediata. Entretanto, nem toda mudança visível significa necessariamente o retorno de um problema médico. Em vez de certezas precipitadas, permanece uma sequência de perguntas, lembranças e expectativas que continuam cercando sua figura pública. Afinal, o que faz com que a trajetória de saúde de Ari Fontoura continue despertando tanto interesse do público depois de tantos anos? Talvez porque ele sempre tenha cultivado uma relação muito próxima com quem acompanha seu trabalho. Ao longo dos anos, compartilhou momentos importantes de sua rotina, falou sobre desafios, celebrou recuperações e demonstrou disposição para continuar ativo. Isso explica por que cada registro recente desperta a atenção e comentários do público. Quando tantas pessoas voltaram a comentar sobre sua saúde, uma lembrança antiga reapareceu naturalmente. Não era uma história criada pelas redes sociais, mas um episódio que já havia sido confirmado pelo próprio Ari Fontoura e acompanhado de perto pelo público. O período em que precisou enfrentar uma hérnia inguinal e tomar a decisão de realizar uma cirurgia. Naquele momento, muitos admiradores receberam a notícia com preocupação, não apenas pelo procedimento em si, mas porque se tratava de um artista que sempre transmitiu energia, bom humor e disposição em cada aparição. A ideia de vê-lo interromper temporariamente a rotina de trabalho despertou inúmeras mensagens de apoio e carinho. Em vez de esconder a situação, Ari falou sobre aquele período com naturalidade, mostrando que cuidar da saúde fazia parte da vida e que reconhecer a necessidade de um tratamento era também uma demonstração de responsabilidade consigo mesmo.
A cirurgia aconteceu conforme planejado, seguida pelo período necessário de recuperação, respeitando as orientações médicas antes do retorno gradual às atividades. Para quem acompanhava sua carreira havia décadas, cada atualização representava um alívio. Não se tratava apenas da recuperação de um ator conhecido, mas da continuidade da presença de alguém que fazia parte da memória afetiva de diferentes gerações. Pouco a pouco, novas imagens mostraram Ari retomando compromissos profissionais, participando de gravações, entrevistas e eventos, reforçando que aquele momento havia sido enfrentado sem interromper sua ligação com a arte. O público passou a enxergar aquele episódio não apenas como um desafio de saúde, mas também como um exemplo de perseverança diante das limitações temporárias que podem surgir ao longo da vida. Talvez seja justamente por isso que qualquer notícia relacionada ao seu bem-estar continue despertando tanta atenção. Quando um artista acompanha o cotidiano de milhões de pessoas durante tantos anos, sua trajetória deixa de ser observada apenas pelo sucesso profissional e passa a ser acompanhada também em seus momentos mais humanos. Cada nova aparição desperta lembranças das etapas já vividas, inclusive daquela cirurgia que marcou um período importante de sua história. Para muitos fãs, recordar esse capítulo significa recordar também a satisfação de vê-lo voltar aos estúdios, aos palcos e às telas com a mesma dedicação que sempre caracterizou seu trabalho. A cirurgia tornou-se um marco importante em sua trajetória, mas não representou um encerramento de seu caminho artístico. Pelo contrário, mostrou que desafios podem fazer parte da vida sem apagar décadas de talento, dedicação e compromisso com o público. A cirurgia tornou-se um marco memorável em sua trajetória, mas não foi o ponto final de sua carreira. Talvez seja justamente essa longa relação construída com o público que explique por que cada nova aparição de Ari Fontoura desperta tanta atenção. Depois de décadas acompanhando sua carreira, muitos admiradores passaram a observar não apenas os personagens que ele interpreta, mas também pequenos detalhes de sua presença em eventos, entrevistas e encontros públicos. O jeito de caminhar, a expressão no rosto, o ritmo dos passos, a disposição para conversar com fãs e jornalistas, tudo acaba sendo percebido com muito mais cuidado do que aconteceria com a maioria das pessoas. Essa curiosidade, no entanto, nem sempre significa que exista uma informação nova sobre sua saúde. Em muitos casos, trata-se apenas da preocupação natural de quem acompanhou diferentes fases de sua trajetória e deseja vê-lo bem. Basta que uma fotografia circule, mostrando Ari sendo auxiliado em determinado momento, caminhando com mais cautela ou utilizando algum tipo de apoio em uma situação específica para que as redes sociais sejam rapidamente preenchidas por interpretações variadas. Alguns usuários afirmam ter percebido sinais de cansaço. Outros acreditam que tudo faz parte do processo natural do envelhecimento, enquanto há quem tente relacionar qualquer imagem ao episódio da cirurgia de hérnia inguinal realizada anos atrás. No entanto, essas interpretações continuam sendo apenas percepções do público. Elas não representam confirmação sobre seu estado de saúde e não devem ser tratadas como fatos. Caso venha a existir alguma atualização relevante, a informação precisa partir do próprio Ari Fontoura ou de seus representantes, evitando conclusões precipitadas, baseadas apenas em fotografias ou vídeos isolados. O passar dos anos também contribui para que esse interesse aumente. À medida que artistas de grande importância cultural envelhecem, cresce igualmente o carinho de quem os acompanha. Muitos fãs enxergam nesses profissionais parte de suas próprias lembranças de infância, juventude e vida adulta. Por isso,
Qualquer mudança desperta emoções, conversas e recordações. Se em algum contexto específico surgirem imagens de Ari utilizando uma cadeira de rodas, isso, por si só, não significa automaticamente que um problema de saúde do passado tenha retornado. Uma situação pontual pode ter diferentes explicações, e qualquer conclusão responsável depende de confirmação feita pelo próprio ator ou por seu representante. Enquanto essa confirmação não existe, permanece apenas o interesse legítimo de um público que continua acompanhando cada aparição com respeito, atenção e o desejo sincero de vê-lo seguir compartilhando sua presença e sua história com as novas gerações. Depois de tantas conversas sobre saúde, fotografias compartilhadas e interpretações que surgem a cada nova aparição, permanece algo que vai muito além desse assunto. A trajetória de Ari Fontoura nunca foi construída apenas pelos momentos em que precisou enfrentar desafios pessoais. Ela também é formada por décadas de trabalho, personagens marcantes e uma presença constante na televisão, no cinema e no teatro, acompanhando diferentes gerações de brasileiros. É por isso que, sempre que seu nome volta a ocupar espaço nas notícias ou nas redes sociais, muitas pessoas acabam recordando primeiro suas atuações antes mesmo de pensar em qualquer questão relacionada à saúde. Seus trabalhos continuam sendo revistos por espectadores que cresceram acompanhando suas interpretações e também por um público mais jovem que passa a descobrir sua carreira por meio de reprises, plataformas de vídeo e novos conteúdos que resgatam momentos importantes da dramaturgia brasileira. As entrevistas concedidas ao longo dos anos permanecem circulando, revelando um artista disposto a conversar sobre sua profissão, suas experiências e diferentes fases da vida. Da mesma forma, suas aparições públicas continuam despertando interesse, não apenas pela curiosidade sobre sua condição física, mas porque sua figura representa uma longa história de dedicação ao universo artístico. O episódio da cirurgia de hérnia inguinal permanece como um capítulo conhecido dessa trajetória, lembrado por muitos admiradores justamente por ter sido enfrentado de maneira transparente e seguido por seu retorno às atividades. No entanto, esse acontecimento representa apenas uma parte de uma caminhada muito mais ampla. Reduzir toda a história de Ari Fontoura a um único episódio de saúde significaria deixar de lado décadas de contribuições culturais, personagens inesquecíveis e momentos que continuam presentes na memória coletiva. Sempre que surgem novas imagens ou comentários sobre seu bem-estar, o público costuma acompanhar com atenção, mas também sabe que informações realmente confiáveis precisam ser confirmadas pelo próprio Ari Fontoura ou por seus representantes. Enquanto isso, permanecem as lembranças construídas ao longo de tantos anos de carreira e o respeito por uma trajetória que continua despertando interesse dentro e fora das telas. E assim, quando a tarde começa a cair sobre uma antiga rua do Rio de Janeiro, a luz dourada do fim do dia se espalha pelas calçadas de pedra, refletindo suavemente sobre as fachadas históricas. Pessoas seguem caminhando sem pressa, conversas se misturam aos sons da cidade e a rotina continua seu curso. Em algum lugar, na tela de uma televisão, um antigo personagem de Ari Fontoura volta a aparecer, lembrando silenciosamente que sua história artística continua presente na memória de inúmeras gerações de espectadores.